seja muito bem-vindo ao o nosso terceiro tempo de sempre, um pouquinho diferente nesse domingão, porque vocês sabem que o Milton Neves fez um susto em todo mundo, inclusive nele, no domingo passado, mas já tá tudo certo. Eu te garanto que o Milton tá bem, tanto é que ele vai entrar hoje, daqui a pouquinho aqui com a gente ao vivo no terceiro tempo para explicar um pouquinho melhor, para deixar todo mundo tranquilo, a saúde dele em primeiro lugar e por isso que ele se ausenta desse programa hoje, para se cuidar um pouquinho melhor. Não estarei sozinha, além da presença de todos vocês, como sempre, tem aqui comigo Ulisses Costa, o homem da rádio, Costa com bastante X, que é um terceiro tempo carioca hoje. É verdade. Não, mas legal. Bem melhor que os outros, né? Por quê? Vai estar muito legal, né? Por quê? Você vai ver no desenrolar do programa. Ainda bem, vai ser ótimo o terceiro tempo. Denilson Show também, Denilson Show concordou com o Ulisses, tá rindo? Que não? Poxa, que não. Milton Neves sempre faz falta. Um abraço pra ele. Que bom que ele tá bem, né? Sim, ele tá bem, bom. gente. Um abraço, cabeça. É o cabeção mais amado desse Brasil. E para substituir o nosso amado Milton Neves em alto nível, Chico Garcia, ou melhor, Chico, como é que era? Falcão Garcia. Você lembra disso? Ô, Milton, beijo pra você. Boa recuperação pro Milton. Uma honra estar aqui, um desafio, né? Uma responsabilidade ao lado da Larissa e desses dois parceiros aí meus do dia a dia no Jogo Aberto. Faz um programa, Colaborem, né? Vocês vão colaborar com a gente. Vamos tentar. Com a gente. Vamos tentar. A gente vai falar, Larissa, e começa falando, tem tantos assuntos hoje no nosso terceiro tempo, mas a gente começa falando dessa grande virada do Vasco da Gama, uma das maiores da história do futebol, sobre o Palmeiras na grande final da Mercosul no ano 2000. Dois campeões da América se enfrentando, né? O Vasco em 98, Palmeiras em 99. Timaços ali do final dos anos 90, final do século, né? Início do século 21. E a gente reprisou aí com a narração original do Luciano do Vale, com o primeiro tempo todo do Palmeiras. Parecia, né, que o título estava na mão, no antigo Parque Antártica, no Palestra Itália. De repente, o Vasco tinha nada mais, nada menos do que um ataque formado por Euler e Romário, mas tinha mais, tinha Juninho Paulista, tinha o Júnior Baiano na zaga, que depois deu aquela machadada, né, e foi expulso. E a gente, para começar esse papo, tem um convidado muito especial, Roberto Dinamite, um dos maiores atacantes, centroavantes, fazedor de gols da história do futebol mundial, o cara que mais vestiu a camisa do Vasco da Gama. Com muita honra, eu quero chamar o Roberto Dinamite aqui nesse papo com a gente, para saber, né, Dinamite, você já viu já passou por muita coisa no futebol, mas essa virada, ela tem um lugarzinho especial no coração do vascaíno, né? Um prazer recebê-lo aqui no terceiro tempo. Uma boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite, Larissa, Denilson. Realmente, cara, quem jogou, o Denilson sabe disso, mesmo passando já tanto tempo, mas você revendo um jogo como esse, você mexe com o teu emocional e realmente foi uma virada sensacional. E foi colocado até muito bem, o Vasco tinha jogadores com muita qualidade, né? E acho que o primeiro tempo todo do Palmeiras, mas realmente foi uma virada que só quem jogou sabe direito que é isso, como isso acontece, e principalmente pela qualidade desses jogadores e, em particular, a grande qualidade de finalização do Romário, que foi decisivo. Apesar, desculpa se está me estendendo, mas o Viola foi peça fundamental. A entrada do Viola no segundo tempo virou a equipe aí. O resultado foi fantástico para o Vasco. Do Viola, a jogada do quarto gol. Ele citou o Denilson. Denilson, ficava mais fácil, né, quando você, mesmo com o placar adverso, você sabia que lá na frente tinha um baixinho, que a bola podia sobrar no pé dele e ele resolver, né? Lógico. Uma ótima noite ao Roberto Dinamite, um prazerzaço poder falar com ele. Espero que seja tudo bem com você, com o senhor e com a sua família. Um cara muito legal, simpático, um querido. Legal rever, né? Você falou da questão emocional, né, Dinamite? Quando a gente começa a rever alguns jogos do passado, a gente vê a qualidade desses jogadores, dá um pouco de saudade, né? De ver esse tipo de jogo, né? Que a gente está carente de jogadores que partem para cima, jogadores fazedores de gols. A gente está um pouco carente desse estilo de jogadores, né, Dinamite? Um abraço. Um grande abraço, Denilson. Obrigado aí pelas palavras. Realmente, cara, no Vasco, em toda a grande equipe, na própria seleção brasileira, né, um jogador diferenciado, e você foi um desses grandes jogadores, né, que fazia a diferença dentro do campo, no momento de dificuldade aqui e ali, uma jogada que você fazia, você
vencia os seus marcadores e ajudava o seu time e a própria seleção. Então, o que eu coloquei, o time do Palmeiras, ele, taticamente, o primeiro tempo foi perfeito, muita pegada e tal, mas prevaleceu, no meu modo de ver, o segundo tempo de um time com, tecnicamente, respeitando o Palmeiras, mas tecnicamente com muito mais qualidade, né? Principalmente nesse setor de meio campo e ataque. Jogadores com muita habilidade, Juninho Pernambucano, Romário, Euler fazendo um grande jogo, o Viola entrando na partida também. Então, eu acho que isso sim, é claro que eu vivi 20 anos com muitos técnicos, mas o dedo do Joel também foi fundamental, entendeu? Ele adiantou a equipe, a entrada dos jogadores, então eu acho que isso fez com que o Vasco realmente conseguisse aquilo que pouca gente acreditava, e até mesmo os próprios jogadores, você sabe disso, 3-0 do Palmeiras, aí é muito difícil virar, mas prevaleceu, acho que isso, o espírito coletivo num todo, mas somente na qualidade individual na hora de decidir. Oi, Dinamite, Larissa aqui falando, saudade de você, somos parceiros de Band Rio, muito tempo, né, a gente se dedicando ao esporte, você principalmente é um grande nome do Vasco, não só por tudo que fez dentro de campo, mas fora dele também, o atleta com mais jogos pelo Vasco, então eu acho que você, mais do que ninguém, pode contar de repente o segredo do que aconteceu naquele intervalo dentro do vestiário para o Vasco ter voltado tão diferente assim e aí de fato ter feito a virada do século, né? Porque foi um grande jogo. Agora, eu vou aproveitar que você está ao vivo aqui com a gente no terceiro tempo e vou colocar o senhor Ulisses Costa numa situação, digamos que difícil para ele. Ulisses Costa, antes do Roberto Dinamite falar para a gente o segredo do vestiário, me responda você, quem foi o maior jogador do Vasco? Roberto Dinamite ou Romário? O Dinamite não, eu acho assim, o Dinamite, primeiro um abraço para você, Roberto. Boa noite, obrigado. Muito bom estar falando com você, o craque que foi, o jogador diferenciado que foi, né? A postura que sempre teve no campo de jogo e fora dele como jogador, como líder do Vasco da Gama, né? São posições um pouco diferentes, o Romário jogava um pouco mais atrás, Dinamite mais enfiado e com uma finalização impressionante, né? Eu acho que se equiparam nessa questão de Vasco da Gama. O que o Romário mostrou de carinho pelo Vasco, mas o Roberto tem a cara do Vasco da Gama. Você olha pro Roberto Dinamite, você lembra do Vasco da Gama imediatamente. Você não pensa em outro clube, né? O Romário passou por Flamengo, o Romário passou por outras equipes e sempre jogou muito futebol, indiscutível. Então, no Vasco da Gama, Roberto Dinamite. Você saiu muito bem, Foi Ulisses. bem, hein? Foi muito bem. Muito Agora bem. aguento. Agora a palavra é com você, Dinamite. Mais 1h30 de programa, aguentem. Agora É mais ou menos isso, Roberto? É mais ou menos isso ou não? Mas porque na realidade a diferença, o Romário jogou um período e eu até brinco com as pessoas que vêm falar, o Romário, você jogou com o Romário e tal, aí eu brinco porque foram nos anos 80, 85, 86, 87, principalmente 86, 87, que o Romário surgiu. E aí eu brinco e falo assim, não, o Romário que jogou comigo, né? Porque realmente o talento do Romário você não discute, a qualidade, e aí eu tive essa coisa da liberdade que foi dada pelo treinador, de eu poder sair um pouco mais da área e tendo o Romário com a explosão, com a velocidade que ele tinha e com a finalização, nós fizemos muitos gols, entendeu? Então, eu saí um pouco mais da área e ele aparecia como uma opção e de duas oportunidades ele fazia uma. Então, era e é um jogador diferenciado, tanto que chegou a essa marca realmente fabulosa. Então, eu não tenho, assim, eu não fico pensando nessa coisa de comparação. Eu acho que a diferença é que eu joguei mais tempo no Vasco, e aí por isso, fez mais gols? Não, ele fez mais gols como grande artilheiro, mais de 1.000 gols. Eu fiz 700 e poucos gols, mas por ter jogado vezes dentro do Vasco, acho que por isso que eu cheguei a essa marca, né, de maior artilheiro do Vasco, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, maior artilheiro do Campeonato Carioca. Claro que se eu não tivesse qualidade não chegaria a isso. Óbvio. Mas muito mais de razão de ter jogado mais vezes do que esses outros grandes jogadores, em especial, é claro, com relação ao Romário. 700 e poucos gols, passou o Denilson. Me alcançou. Alcançou o Denilson, Roberto. Mas
É uma honra chegar perto do Denilson. Grande, Roberto. Sorte no futebol brasileiro que teve esses dois craques e mais ainda do Vasco da Gama, né? Que teve esses dois gênios da bola. A gente tá com essa dúvida aí, a Larissa perguntou pro Roberto Dinamite, né? Qual é o segredo dentro de um vestiário quando você consegue construir uma vitória? Deixa eu perguntar para quem tava lá dentro. Jorginho Paulista, que estava pelo Vasco da Gama, pode nos contar. Foi a resenha do Joel? Foi realmente uma motivação extra que aconteceu ali? O que aconteceu para essa virada? Bom te receber aqui no terceiro tempo, Jorginho. Boa noite. Boa noite. Caraca, tá muito barbudão, moleque. Quarentena, né? Que quarentena, papai. Tudo bom? Poxa, é um prazer falar com todos. Rever vocês, eu vejo toda semana, todos os dias da semana, ver você aqui participando agora do terceiro tempo. E falando do jogo, para mim foi totalmente vibrante, né? Porque eu tinha 20 anos na época. Nossa. E o meu vestiário era grandioso, era só campeões, cara. Era chegar no vestiário, eu via a cara que foi campeão do mundo, o cara campeão da Champions League, cara que já tinha sido consagrado na Europa. Para mim foi espetacular. O baiano. E hoje o Vasco, o Vasco na final da João Avelange, depois depois a Mercosul. Olha. Foi muito bacana. E voltando, falando em relação ao primeiro tempo, a infelicidade, tivemos, acho que uma chance clara no primeiro tempo com o Juninho, ali de cara a cara pro Sérgio. E, enfim, a infelicidade de tomar 3-0, 2 gols acho que em 2 minutos tomamos 2 gols, coisa que nós não estávamos acostumados, né? Porque a gente estava acostumado a fazer, fazíamos muitos gols, o time tinha esse poder de fazer muitos gols durante o campeonato, nós fizemos. Essa Copa Mercosul, desde a primeira fase, nós pegamos times de tradição, foi muito difícil, e chegamos aí até a final. Na semifinal já pegamos o River Plate, acho que deu a força maior que a gente ia, falamos, acho que vai dar a gente mesmo. Tanto que a Mercosul, nessa época, a premiação era muito maior do que a da Libertadores, coisa que hoje, sei lá, comparando a Copa Sul-Americana com a Libertadores, a Sul-Americana tem um valor menor em relação ao valor financeiro, digamos. De importância, a Libertadores sempre foi maior, mas foi uma virada aí histórica e, para mim, com 20 anos, dentro de campo, foi lindo. O Denilson apareceu aí na imagem, eles nunca jogaram juntos, mas aí eu vou colocar um pra conversar com o outro, porque a amizade aí reina forte, né? Não, Jorginho, um abraço falar com você, meu parceiro. Tá bem? Oh, Deus. Tá falando bem, tô até com medo, hein? Tomar meu lugar, hein, moleque? Tá desenrolando, família tá bem, dá um abraço na esposa, no teu irmão. Provavelmente você deve ter acompanhado o jogo, o que passou pela tua cabeça, se emocionou, não se emocionou. Fala um pouco da prévia do jogo, né? Do caminho. Você falando aí que você tava com 20 anos, eu acho que você deu um gato aí, mas beleza. Traíra, hein? Um abraço, mano. Muito feliz de falar com você, meu. É sempre muito bom. Quando a gente se encontra, temos amigos em comum. Obrigado. Vibro aqui vendo você, o seu sucesso. Eu acho que eu me sinto também parte de ver o seu sucesso. Eu tenho orgulho disso, sabe? Voltando ao jogo, me emocionei, porque relembrar, né? A gente sempre... Saudade dos treinos, essa coisa da parte diariamente falando, a gente não sente muito, não. Sente mais dos jogos, a vibração, a da energia, resenha, né? Eram os jogos, da resenha, cara. E voltar a rever isso daí, sentir as sensações, foi muito bacana. A gente, lógico, tem um contato com poucos desse time, mas eu vejo que todos aí estão seguindo o seu caminho dentro do esporte, outro na política, outros... cara, são caras que
são exemplos para mim. Como eu falei, eu entrei ali no Vasco com 20 anos. O Vasco nessa época era um time, digamos, rico. Até a caída do Alambrado ali contra São Caetano, o Vasco da Gama era um time rico, de poder aquisitivo. Acho que desde aquela caída ali que veio o momento que o Vasco se encontra hoje, de não conseguir se reerguer, principalmente financeiramente falando. Desculpa, minha câmera deu uma mexida. Mas foi, para mim, esse ano de 2000 até 2001, que eu fiquei no Vasco de 2000 a 2001, no primeiro semestre de 2001. Daí eu saí do Vasco em 2001 e fui justamente para quem tinha me eliminado na Libertadores de 2001, que fui por Boca Juniors, na Argentina, né? Mas foi muito bom a minha passagem, eu de desconhecido, e poder... ali brigava, eu cheguei no Vasco, tinha na lateral o Felipe e o Gilberto, 2 grandes ídolos da torcida. Só isso. Meninos de 20 anos querendo conquistar o meu espaço, me apresentar, né, para os jogadores, e sentir a confiança, que, como eu estou falando, os caras tudo consagrado, seleção brasileira, você ter o respeito dentro do vestiário, de os caras poder tocar a bola para você com confiança e você corresponder àquilo. Isso é importante e eu carrego comigo e acho que foi muito bacana. Ô Jorginho, e eu como carioca, claro, eu tô sempre na torcida para todos os grandes do futebol carioca conseguirem atingir a independência financeira, digamos assim, como o Flamengo está conseguindo colocar dentro de campo tudo aquilo que executou fora dele, e a gente sabe que só o futebol tem a ganhar com isso, que a situação financeira do Vasco e todos os outros melhore também. Já que você falou em vestiário, eu vou trazer o Roberto Dinamite de novo aqui para nossa conversa, para a gente tentar mais uma vez descobrir aí o segredo do que aconteceu naquele intervalo que mudou tanto o segundo tempo e aí fez ser a virada do século. De fato, o Dinamite foi a virada, o jogo mais emocionante em termos de virada do século mesmo? Eu acho que sim, até em razão de 3-0 no primeiro tempo. Dar um abraço no Jorginho e parabenizá-lo. Agora, eu acho que a mudança veio em cima também da capacidade do técnico. Eu conheço o Joel há bastante tempo, foi meu técnico. Era um cara de mudar o time no intervalo, e aí não foi só nesse jogo, eu estou falando em vários jogos em que eu atuei, ele via, a visão dele, enxergava tudo e com aquela pranchetazinha dele ali, ele botava as pecinhas ali no intervalo e realmente mudava a forma do time, as substituições. Então, o Joel tem um dedo em cima disso também. A entrada do Viola, acho que entrou super bem, mas a mudança, porque a gente acompanhando o jogo, o Viola tinha momentos que estava no meio, para a direita, o Euler para o lado esquerdo, e foi decisivo. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que a mudança do Joel, a entrada do Joel foi decisiva, entrada no sentido tático da equipe, para que o Vasco pudesse conseguir esse resultado. É claro que Denilson sabe que quem decide são os jogadores dentro do campo, mas o dedo do técnico foi fundamental para que o Vasco pudesse conseguir essa virada. Era para ser, né? Todas as peças se encaixaram e aí foi o resultado positivo para o Vasco. Dinamite, portas sempre abertas da Band para você. Muito obrigada pela sua participação aqui no terceiro tempo. Jorginho também, a mesma coisa. A gente fica muito honrado de ter 2 nomes tão importantes para o futebol brasileiro e principalmente para essa virada de século participando aqui com a gente do terceiro tempo. Parabéns para o Vasco. Um beijo. Tchau para vocês. Obrigada. Valeu, rapaziada. Obrigado. Prazer aí falar. Calma, Jorginho, calma, hierarquia. Ô, Jorginho, calma, hierarquia, mano. Deixa o homem falar, pô, deixa o homem falar. Calma. Fala, Roberto. Ele que foi campeão, Denilson, não tem jeito. Não, aí parabéns a todos vocês, hein, pelo belo trabalho, a galera adorou. Nós revimos esse momento, que foi um momento único e muito especial do Vasco da Gama. Essa conquista ficou na história do clube e com certeza o torcedor vascaíno em todo o Brasil acompanhou a Band aí. Valeu, gente. Parabéns aí para vocês. Tudo de bom. Valeu, Roberto. Agora Valeu. É você, Jorginho. Fala, Jorginho. Agora é você, Jorginho. Um abraço. Não, obrigado. Um abraço. Primeiramente também eu queria, né, reverenciar o mestre, o Roberto, que, poxa, para mim que procurei saber a história do Vasco, então para mim é um ídolo, e que eu fiz parte da história onde ele é o rei. E
Obrigado por a participação, foi muito bom e valeu pela oportunidade. Grande, Valeu, Jorginho, Roberto Dinamite. Saudade, nego. Estrelas que abrilhantaram Valeu. aí o nosso começo do terceiro tempo, falando Legal. sobre essa virada espetacular do Vasco da Gama. Rapaziada, eu quero saber de vocês, a opinião de vocês sobre a situação do Corinthians, que não está nada tranquila. Mas antes a gente vai acompanhar Ronaldo uma já ligou reportagem, aqui, porque você que está meio na quarentena, meio perdido, meio isolado, não sabe por que o Corinthians está virando notícia todos os dias por conta de dívidas? Acompanhe. Pega essa aí. Um chuveiro só, a academia não funcionando direito. De fato, esse não é o Corinthians que ninguém quer, né? Agora, vamos ser bem sinceros aqui, ô Denilson. Fala tu. A situação financeira de ninguém, do país inteiro, tá boa. Agora, quando a gente olha para um clube de futebol, que a gente sabe das cifras do futebol, é inadmissível o que está acontecendo no Corinthians. A gente se pergunta até onde vai. É claro que a gente viu aí na matéria que a questão do chuveiro, da academia, era antigamente, já foi resolvida, mas são vários outros problemas. Mas você pega só a história do Jusilei, você já percebe porque que o clube está nessa situação, né? Quanto tempo faz que o Jusilei saiu do Corinthians? Quanto tempo faz que o Jusilei não veste mais a camisa do Corinthians e o Corinthians tendo que pagar 14 milhões, né, Chico? Que você falou, né? 14 milhões para o Jusilei em 18 meses, que você estava falando aqui eles em off. acordaram 18 meses. Então, assim, a gente começa a perceber não, já de algum tempo os clubes vêm tendo essa dificuldade. Hoje alguns clubes, e aí tem que levar muito em consideração a questão da Covid-19, né? Os clubes tá sem receita, mas com 10, 15 dias de quando estourou essa questão do Covid, os clubes já estavam falando em diminuir salários dos jogadores. Então a gente até comentou lá no Jogo Aberto da falta de administração dos clubes, que num espaço de uma semana, 10 dias, já estarem falando em diminuir salário dos jogadores. Como pode acabar a reserva tão rápido assim? Então, no meu ponto de vista, não tinha reserva, né? Para aguentar 1, 2, 3, sei lá, 6 meses, assim. E não é uma exclusividade só do Corinthians, não. Começou lá com a questão do estádio. Eu acho que a dívida maior do Corinthians hoje é a questão do estádio. Aí agora vem essa questão dos jogadores que processam, que acabam ganhando esse processo, e o Corinthians está com uma mão na frente e outra atrás, não sabendo o que fazer. Ô, Ulisses, a gente tem que diferenciar, eu acho, né, a questão da pandemia, que traz reflexos, porque não tem receita, patrocinador vai embora e tudo mais, de más administrações. Por exemplo, a dívida que está na FIFA do zagueiro Bruno Mendes, com 2 parcelas já vencidas, como é que o dirigente não percebe lá, não, isso aqui a gente tem que pagar, porque senão a gente vai ser acionado na FIFA lá, isso pega mal para a imagem do clube no exterior. Conta bloqueada. Para linhas de crédito depois. São 2 coisas que a gente tem que separar aí, né, Ulisses? Tem que separar e bem, né? Porque não adianta você colocar a culpa totalmente numa pandemia, sendo que o problema vem lá de trás, né? Não existia pandemia até então. Se tivesse pago o Jusilei de maneira correta, não teria problema no futuro. Então isso aí é totalmente administrativo. Essa situação que os clubes passam, não só o Corinthians como outros, hoje o Corinthians é uma situação difícil, e o Corinthians pagou esse 1 mês de salário porque já entrou um pouco do dinheiro do Pedrinho. Opa! Né, a informação que a gente tem aí. Então, quer dizer... Já pagou 1 mês, faltam 2, então. Faltam 2, tem vindo o terceiro, né? Porque... Você tá me entendendo? É mais ou menos isso, né? É aquilo que a gente falou durante a semana no Jogo Aberto, que o Denilson foi bem, falou, poxa, paga agora, mas tem os outros meses vindo aí pela frente, Se o ano tivesse só 3 meses, tava bom, resolvido o problema. Então é o seguinte, a administração ela é fundamental num clube de futebol, vide o Cruzeiro, tudo que está acontecendo no Cruzeiro é administrativo, pura e simplesmente, não é mesmo? O Cruzeiro numa segunda divisão. E o Corinthians numa situação complicadíssima, porque o dinheiro do Pedrinho, se é 100, se é 120 milhões, eu não sei o valor correto, ideal, é aquilo que eu falei, vai passar como um cheirinho, né? Não vai dar nem para você colocar, palpar esse dinheiro, porque esse dinheiro vai para pagar um monte de dívidas. Só que a sequência disso é mais grave, caso não volte o futebol urgentemente. Aí o Corinthians tem um problema, o Corinthians sempre foi dinheiro de TV e dinheiro de arrecadação de torcida. O Corinthians sempre teve públicos maravilhosos, 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões cada jogo de renda. E, de repente, o Corinthians perde isso quando dá a construção da Arena Corinthians, para pagamento da Arena Corinthians. Então, já é um dinheiro que ele não poderia contar. Aí ele tem dinheiro de TV, de patrocínio, aquela coisa toda, para poder administrar o clube. Hoje, o patrocínio já não tem, né? Que ninguém está pagando, porque está na pandemia. Então, a tendência disso, caso não se resolva rápido, se reúne rápido, é a situação ficar mais complicada, mais difícil. Porque o maior problema do Corinthians é punição em FIFA, coisa que eu acho que não vão deixar acontecer.
Eu acredito, imagina que né, não. que as pessoas que dirigem o Corinthians, caso até do Andrés, não vai deixar isso acontecer. Um Corinthians sendo punido com pontuação em campeonato, um Corinthians sendo punido com possibilidade de rebaixamento no campeonato, que existe, a FIFA faz isso quando do não cumprimento, né? O Cruzeiro já vai começar a Série B com menos 6 pontos. O Cruzeiro começa a Série B, isso, bem lembrado, com menos 6 pontos devido à falta de pagamento. Então isso é muito grave. É uma coisa muito séria que tem que ser sanado. Eu estou sabendo que estão ligando para conselheiros do Corinthians para perguntar se a Arena foi um bom negócio ou não. Se vale a pena devolver a Arena ou ficar com a Arena. Pelo menos isso, alguns conselheiros vieram falar comigo sobre umas ligações que não sei de quem é. Eu vou até apurar isso para trazer com mais detalhes. Não adianta muito, né? Para tentar fazer um estudo para ver o que pensa. O negócio está feito, tem que pagar. Mas o conselheiro falou que se devolver o dinheiro que pagou e devolver a Arena, tudo bem. O Corinthians fica com o dinheiro que pagou e acabou. Agora, precisa ver o que vai acontecer. É seríssima essa situação envolvendo o Corinthians. Vamos botar um convidado aí, um corintiano que é ídolo da nação, pegou uma fase gloriosa. Grande zagueiro Chicão, se eu não me engano, 42 gols marcados com a camisa do Corinthians, sendo o zagueiro, batia falta com uma precisão daquelas, multicampeão. Fez mais gol que o Denilson na carreira. O Chicão fez mais gols. Não tenho dúvida. Chicão, zagueiro, fez mais gol que o Dedê. Chicão, bem-vindo aqui ao Terceiro Tempo, uma boa noite pra você. Pena que por a gente, né, esteja conversando, claro, né? Tem muita coisa pra gente conversar, mas eu queria saber como é que você vê essa situação do Corinthians aí. Não combina com o Corinthians essa situação tão perigosa, né? Tão alarmante. Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite, Denilson. Boa noite, Ulisses. Boa noite, Larissa. É um prazer estar falando com vocês. É complicado, né? Uma situação que deixa o torcedor triste. A gente só vê notícias ruins do clube, né? Tem os dois lados da pandemia. O lado bom da pandemia, se existe lado bom, é a questão técnica do time que não vinha jogando bem, que teve a parada. E o lado ruim que essas contas estão aparecendo, né? E quando você tem o futebol rolando, de repente as coisas se escondem um pouquinho, né? E hoje está aparecendo, a conta está chegando. Fico triste, né, por isso, por esse modelo de gestão que... Eu estava até pensando sobre isso, que vem desde 2008, você contratar 30 jogadores, 20 jogadores e o atleta fazer 2 jogos no clube, ser emprestado e depois ser vendido, que a gente tem o caso agora do André Luiz mesmo. Então, eu acho que é bom rever esse modelo de gestão, porque as coisas mudam, né? Já foram 12 anos aí e o futebol tem mudado. Então, acho que precisa repensar um pouquinho. Se eu não me engano, tem 25 jogadores emprestados. Se a gente colocar uma média aí de 100 mil salário cada um, dá para você contratar aí 5 jogadores por 500 mil jogadores para decidirem jogos, para chegarem e jogarem, mas infelizmente isso não acontece. Eu acho que seria bom rever esse modelo de gestão. Oi, Chicão. Queria saber de você se você estava naquele período em que a gente acabou de mostrar aqui na tela da Band uma matéria falando sobre as dificuldades do Corinthians, aquele período em que o Andrés falou que só tinha um chuveiro funcionando, que só tinha que uma academia não estava funcionando direito, e a academia a gente sabe que é um ambiente essencial para o bom trabalho do jogador. Você chegou a passar por isso? Eu peguei a reconstrução do clube, né, em 2008, quando sofreu o rebaixamento. Já tem essa experiência de 2007. Pagar um preço de 2004, 2005, 2006, a conta chegou em 2007 e depois veio a reconstrução do clube, um CT maravilhoso, teve a reforma também no Parque São Jorge, a gente treinava ali em 2008 no começo, né? E depois veio o CT. Consequentemente, conseguimos os títulos também, né? Que você precisa ter um CT, uma estrutura para trabalhar. E eu participei de todo esse momento aí do clube.